Bradesco está subindo mais de 59% no ano, acabou de divulgar os seus resultados. Será que dá tempo de investir ainda ou já passou o momento e não vale mais? Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, que está falando é Pedro Guedes, sou analista CNPI e hoje vamos falar um pouquinho do resultado do Bradesco que saiu faz pouco tempo e vamos entender se está basicamente ali em linha com o que a gente já via nos últimos trimestres ou se voltou um pouquinho há uns anos atrás, beleza? Todo mundo conhece o Bradesco, um dos maiores bancos que a gente tem aqui no Brasil, ali bem próximo de Itaú e Banco do Brasil, os três maiores bancos que a gente tem atualmente. E para quem não se recorda do que aconteceu lá no ano 2021, depois da pandemia, o Bradesco perdeu um pouco, para não dizer muito, a mão na sua carteira de crédito e saiu fazendo ali uma emissão de linha de crédito, ou seja, emprestando dinheiro ali para pessoas, para empresas, enfim, de uma forma que não foi controlada. Ele perdeu a mão, ele quis expandir de uma forma mais agressiva e acabou que perdeu a mão, não fez um controle de crédito decente e acabou que o banco piorou muito os seus resultados. Como a gente pode dar uma olhadinha aqui, ó, a gente vê que até 2019, o Bradesco estava bem consistente ali, entregando uma margem de 23%, um ROI na casa de 16, 17%. Só que, basicamente, em 2020 veio a pandemia e aí o Bradesco reduziu muito o seu lucro para 16 bilhões, dado que a PDD também subiu de 14 para 22. A gente teve um aumento ali na PDD de 57%. Lembrando que PDD é a provisão para liquidação duvidosa, provisão de devedores duvidosos. São os famosos caloteiros, pessoas que pegaram dinheiro emprestado e que não têm condição de pagar ou não vão pagar, vão ficar inadimplentes, tá? E aí a gente vê que a carteira de crédito na relação PDD-lucro foi para 130%. Ou seja, o Bradesco piorou muito ali o seu resultado nesse aspecto. E aí de lá para cá, né, 2021, o Bradesco conseguiu reduzir a PDD e ele teve uma margem de lucro melhor. Então disse, não, será que agora vai? Então será que agora é o momento do Bradesco querer expandir, de aumentar, de, enfim, alavancar suas operações? Só que, como a gente pode ver aqui, por mais que o Bradesco tenha subido a sua receita de 2021 para 2022, subiu 57% da sua receita, a gente vê também que a PDD subiu 110%. Então a PDD subiu muito mais que a receita. Foi uma distribuição de crédito muito mal feita, tá? A gente tem até vídeo aqui no canal falando do resultado passado do Bradesco, vou deixar até aqui em cima no card, que basicamente a gente comentou um pouquinho toda essa trajetória, se você quer entender um pouquinho melhor o que aconteceu com o Bradesco, tá? E aí a gente acaba que a PDD subiu muito, né, 110%, e o lucro ele caiu, ele nem aumentou. E aí quando a gente olha a PDD lucros, foi para 130%. 2022 foi um ano terrível, 2023 também, 2024 ali, parecia o que começou a dar uns sinais de melhora, e agora a gente tá em 2025, se a gente puxar aqui nesse trimestre, tá? A gente consegue até notar que a PDD deu uma leve reduzida nesse terceiro tri, né, comparado com o trimestre anterior, certo? Mas, cara, o banco tá entregando 8% de margem, acaba que, enfim, não tá resultado tão bom, tá? Vamos dar uma olhadinha a fundo no resultado, mas não dá para negar que do que aconteceu, eu vou até puxar aqui um gráfico de 5 anos, se a gente para ver, até um 10 para ficar melhor, a gente vê que na pandemia o Bradesco caiu, né, de R$19 para a cotação para 9, ou seja, quase 50%, e de lá para cá, 2020 para cá, subiu 67%, uma ênfase ali 2023, ou até melhor no começo desse ano, de janeiro para cá, já se vão ali 60% de alta no começo do ano para cá, tá? Então, vamos olhar um pouquinho no resultado do Bradesco para a gente entender melhor o que é que aconteceu. Se a gente para ver aqui, ó, o Bradesco entregando 6,2 bilhões de lucro, né? Um aumento de 18% no ano e 2,3% no trimestre, um ROA de 14,7%, lembrando que o ROA é uma métrica ali mais ajustada para bancos, mas cara, muito aquém do esperado, tá? O Bradesco não é banco de entregar 14%, e aí, colocando o Itaú aqui, se a gente for comparar a margem de lucro do Bradesco com o Itaú, chega até quase a ser uma comparação desleal. Se a gente para ver aqui, 2020, eles estavam bem pareados, a gente vê ali que o Bradesco e o Itaú, cara, bancos bem pareados mesmo, o Bradesco está entregando uma margem de lucro melhor que o Itaú, o Bradesco entregando 16 bilhões de lucro, o Itaú entregando 15, e 2021, né, passou o ano da pandemia, o Bradesco foi para 21 bi de lucro, e o Itaú foi para 28, um baita crescimento do Itaú, quase dobrou o lucro de um ano para o outro, gigante, tá? E depois disso, o Bradesco ele permaneceu flat e começou a piorar os resultados. Ele chegou ali a 15, 19 bi de lucro, e aí a gente para ver que o Itaú não perdeu tempo, cara, 44 bi de lucro, né? Tá quase entregando, tá entregando o dobro do que o Bradesco está entregando de resultado hoje. Então, assim, ficou muito para trás o Bradesco nessa comparação com o Itaú. Não tem nem o que a gente querer explicar quanto a isso. E, cara, o Bradesco vai ter que correr atrás para poder se recuperar. E se você parar para pensar bem, o Banco do Brasil também está no olho do furacão. E o que pode acontecer é do Banco do Brasil também piorar o seu resultado e demorar para voltar. Até porque, pare e pense que já vão aí 2021 para cá, já vão 3, 4 anos que basicamente ali
o Bradesco ainda não conseguiu entregar os seus resultados, pô. O Bradesco está entregando o resultado que entregava em 2021. O Bradesco com 22 bi nos últimos 12 meses está entregando o resultado que entregava lá em 2021, há 3 anos atrás, e não se recuperou ainda. Quando a gente olha para o Banco do Brasil, a gente vê que ele está exatamente no olho do furacão. 2021 entregou um baita resultado. 2022, assim como o Itaú saiu crescendo, a gente pode ver aqui na direita, ó. 2023, cara, entregou crescimento também. O Itaú bem ponderado, se a gente para ver, com o Banco do Brasil. Então, 30 bi, 33 bi. Aí 2024, cara, Itaú decolou 42 bi e o Banco do Brasil ficou um pouco mais atrás. E agora 2025 a gente vê que o lucro do Banco do Brasil realmente caiu bastante e o Itaú voando ali, decolando, enfim, seguindo muito bem. Eu entendo que a gente também só querer comparar lucro aqui entre bancos não é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Uma análise é uma coisa bem individual, por mais que a gente queira comparar ali entre pares do mesmo setor, né? Mas o que acaba acontecendo de fato é que, cara, o Bradesco tá bem atrás, tá? Bem atrás mesmo, e vai ter que dar um jeito de correr atrás para melhorar esses resultados. Então, vamos lá. Se a gente para ver aqui no que se diz respeito a resultado, o que ele pontuou aqui, ó, rentabilidade mantém crescimento de forma gradual, segura pelo 7º trimestre seguido. O Bradesco está em franca expansão para poder retomar aquilo que era antes. Receita avançando, destaque para margem com o cliente, inadimplência estável, carteira estruturada diminui, carteira com garantia aumenta sua representatividade, despesa operacional em linha com o esperado, sólido desempenho de seguros com expansão do ROE. Um ponto muito importante aqui é seguros, tá? Seguros é um ponto muito chave para o Bradesco e se não fosse o seguro ali naquela época da pandemia, depois o Bradesco tinha tomado um prejuízo muito maior, tá? Cara, basicamente ali o Bradesco, que segurou, o que manteve o Bradesco foi exatamente a questão do seguro. Tá gostando da análise até aqui, né? Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante continuar produzindo mais análises como essa e facilitar a tua tomada de decisão como investidor na hora de investir ou não nas empresas. Vai lá, deixa o like que é de graça. E aí, quando a gente para ver, basicamente mais um ponto aqui, receita totais crescendo 13% no ano, 35 bi, mas também a base comparativa do Bradesco era bem ruinzinho no passado, né? Trimestre a trimestre 3%, margem financeira 3,7%, prestação de serviço 2,8%. A gente vê ali, ó, que a receita tem aumentado, né? Tá em 35 bi. A gente pode ver aqui, ó, 31, 32, 34. Levemente de receita, é mais uma coisa que a gente pode ponderar aqui. Quando a gente olha para a carteira de crédito do Bradesco, né? Carteira de crédito expandida, a gente vê que basicamente a carteira de crédito também está crescendo, né? Isso aqui é um ponto importante. 9,6%, certo? De crescimento. Um pouquinho menos de crescimento do que estava vindo nos últimos 3 trimestres, então 9,6% de crescimento, continua sendo um bom crescimento. A gente vê ali que basicamente foi um crescimento menor ali na parte de pessoas físicas, grandes empresas também teve uma leve queda, e a gente nota também ali que micro e pequena empresa também foi um pouquinho abaixo do esperado. A carteira de crédito do Bradesco ali é um tri, basicamente gigantesco, tá numa franca expansão, tá? Então o Bradesco vem crescendo. Aí, ó, carteira de crédito, bons resultados da atração comercial, base de clientes, cartão de crédito 38% no alta renda, ali, ó, maior player do consignado, market share imobiliário de originação, ó, então na parte imobiliária de crédito, a cada R$100, 20 é do Bradesco, então é um baita market share, né? Então bastante coisa. Na parte rural, o Bradesco tem um crescimento de 25,2% no ano, mas lembrando que aqui é o Banco do Brasil que domina, né, essa parte rural, a parte realmente é do Banco do Brasil. Quando a gente olha para ver aqui a margem financeira total, 18,7 bi, margem com cliente crescendo, margem com cliente líquida também, crescimento. O que eu não gostei aqui nesse resultado do Bradesco, tá? Despesa com PDD. A gente vê que a provisão de liquidação duvidosa e devedores duvidosos do Bradesco está aumentando e basicamente não era o momento, tá? Ao meu ver, essa despesa com PDD não era o momento. Não é para o Bradesco estar voltando a aumentar a PDD de forma alguma nesse momento, tá? A gente vê ó, que isso para mim não foi um ponto positivo do resultado do Bradesco, tá? Não foi. Esse aumento de PDD não é algo que particularmente eu vejo com bons olhos. Eu acho que ele deveria ter ido com mais calma aqui. Ele tá nessa franca expansão, ele tá crescendo, tá cedendo uma safra de crédito melhor agora, mas a gente ainda vê que ainda tá tomando alguns calotes, digamos assim, né? Estão com a distribuição de crédito que não está das melhores, chegando ali a 8,6 bilhões de despesa com PDD. Esse foi um dos pontos que eu não gostei do resultado do Bradesco. Outro ponto que eu também não gostei desse resultado do Bradesco foi basicamente ali a inadimplência de 90 dias. A gente vê que a inadimplência do Bradesco estava num patamar ali ó, de 4,2, 4 e aí 4,1, 4,1 e não começou a reduzir. Se a gente parar para notar a parte de pessoa física subindo para 5,4, tudo bem que micro, pequena
pequena e média empresa caindo ali para 3,7 e grandes empresas na inadimplência menor que tem, mas ainda está em alta, tá? Não está parada. O que eu vejo aqui, mais uma vez, é que essa falta de melhora na inadimplência também é outro ponto de se chamar a atenção na questão do Bradesco, tá? Então, eu vejo aí que não foi um resultado positivo nesse aspecto pro Bradesco, tá? Não foi de fato. Quando a gente para ver ali a carteira de crédito com garantia tem aumentado, né? Essa linha em vermelho. Então, basicamente ali, note que a sem garantia tem reduzido. Isso é um ponto positivo, porque o que acontece? Se o cara tá inadimplente, se o cara deixa de pagar, ele consegue ter uma garantia real para cobrar, ele consegue pegar um imóvel, ele consegue pegar uma casa, ele consegue pegar um bem como garantia. Isso aí é um ponto positivo. Notem que o Bradesco está aumentando, ó. Basicamente, ó, até 2022 para cá, tiveram um bom aumento ali na parte da carteira com garantia. Isso aqui é um ponto importante. Quando a gente olha ali para prestação de serviço, renda de cartão 4,6 bi, baita resultado, 3,6% a mais. Administração em consórcio também, leve crescimento, administração de fundo. E, cara, 10 bi aqui de prestação de serviço baita crescimento, tá? Baita crescimento. E ali o pessoal falando que Inter, Nubank, Banco Digital vai acabar com os bancões, que vai ter eles de jogo, como se a receita de um bancão desse como o Bradesco fosse só prestação de serviço, né? Enfim, Inter e Nubank continuam aí entregando baita resultado, um bom resultado, mas, cara, não vai simplesmente zerar, não vai acabar com os bancões, essa parte de renda de cartão, de prestação de serviço, de taxa, porque o pessoal achava isso quando chegou o Banco Digital, né? Ah, não, o banco tradicional é manutenção de taxa, só vive cobrando taxa de cliente, taxa de conta corrente, banco digital chegou, vai dominar a parada. Não é desse jeito não, a gente consegue já ver aqui. E cara, os bancos digitais já estão no mercado há um bom tempo e não estão conseguindo ter a mesma qualidade, o mesmo tamanho, né, de um banco como a gente pode pegar aqui o Bradesco, o Itaú. Tudo bem que quando a gente olha no Nubank, a gente, enfim, olha esses bancos estão valendo bastante, mas cara, a entrega em termos de lucro, de rentabilidade de um banco desse aqui é bem maior do que um banco digital. Na parte de despesas operacionais, a gente pontua 3,7 trimestre a trimestre. No índice de eficiência, a eficiência do Bradesco está 50%, né? Não é dos melhores. Quanto menor o índice de eficiência, melhor. Mas assim, a gente para ver que o Bradesco está enxugando as suas operações, ó, reduzindo bastante o ponto de atendimento. As despesas gerais operacionais não estão aumentando tanto. Então, Pedro, se basicamente as despesas operacionais não estão aumentando tanto, por que a índice de eficiência do Bradesco não melhora? Porque o problema não está na despesa, o problema está no denominador, que é o lucro ali da operação, né? A rentabilidade da operação. Então, assim, a despesa do Bradesco está em linha. Agora, a questão do lucro, aí a gente tem um problema, que é exatamente por isso que o índice de eficiência não está melhorando. Seguro, previdência e capitalização, e ali a gente vê que, cara, basicamente, o Bradesco é chefe, é carro líder nessa questão de seguro, né, domina, um crescimento ali de 1,5% trimestre a trimestre, 30 bi, 89 bi nos 9 primeiros meses. Então, assim, a operação de seguro do Bradesco voando, tá? Então, uma operação muito sólida, muito rentável, essa operação do Bradesco aqui. A parte de Basileia e dividendos, 13,4 aqui, então teve uma melhora aqui basicamente nessa Basileia. Tiveram algumas mudanças nas regras nos últimos trimestres aí, na mudança de Basileia. Os bancos deram até uma piorada na Basileia, mas agora estão começando a se acomodar. O Bradesco continua distribuindo dividendo de JCP. Um banco dessa magnitude ali, o pessoal pode até pensar, não, se o Bradesco está numa situação ruim e tal, por que está distribuindo dividendo? Não deveria reter. Só que um banco nessa magnitude, um banco desse tamanho aqui do Bradesco, não faz tanto sentido ele estar retendo dividendos aqui nesse caso, tá? Faz mais sentido ali para o Bradesco estar distribuindo mesmo. Enfim, e melhorar a sua carteira de crédito. O ponto de melhoria do Bradesco é a melhoria na carteira de crédito, é a distribuição de crédito. E não, enfim, tá querendo cortar dividendos ou alguma coisa do gênero, tá? E aí a gente tem um guidance para 2025. Aqui ele bota o indicador anual e o que foi realizado. Então, a carteira de crédito expandida, 9,6%, bem tranquila, bem até acima do guidance. Margem financeira líquida, basicamente de 37 a 41 bi. Então, isso foi realizado até aqui, 30 bi. Então dá 10 bi por trimestre, né? 10, 20, 30, 40. Vai ficar na banda superior aqui, então bem linha. Prestação de serviço 9,2, acima do esperado. Despesa operacional cresceu um pouco mais do que o guidance, né? Mas ele bota aqui, né? Desconsiderar Cielo e Elopar, então provavelmente seria 8% desconsiderando essa Cielo e a Elopar, incorporação de atividades aqui, enfim. E a operação de seguro, previdência e capitalização 21, baita resultado bem forte ali, bem acima do estimado pelo guidance. Enfim, aí começa
aquela parte que é mais qualitativa, que já passa um pouquinho, da nossa análise, né? Bradesco, Print, Tecbra, cara, IA, enfim, já tá um pouquinho ali longe do que a gente costuma analisar por aqui, mas os números que realmente a gente para olhar aqui com calma, a gente vê que, cara, basicamente o Bradesco, a gente para e vê que de fato o Bradesco tá tendo um resultado melhor, mas assim, esse trimestre foi um pouquinho mais fraco. Pra dar uma nota pra esse resultado do trimestre, cara, daria 3 estrelas ali, 3,5, mais ou menos nessa faixa ali, 3,5, 3, entre 3 e 4, era o que eu daria de nota pro Bradesco, né, nesse trimestre. Essa parte na inadimplência PDD não foi uma coisa que eu gostei, não é um ponto ali que eu vejo com bons olhos, tá? Acho que poderia ter sido um resultado bem melhor nesse aspecto aqui do Bradesco, não vi isso como um bom patamar. E o Bradesco vai ter que, e não vi isso com bons olhos, e o Bradesco vai ter que correr muito atrás, tá? Muito atrás mesmo. O Bradesco tem que correr para voltar a alcançar os grandes bancos. E se não correr da forma correta, vai tomar na cabeça com PDD e com inadimplência e não vai voltar a chegar no Itaú ali da vida, tá? Então o Bradesco aí tem um bom potencial de continuar, mas assim, de continuar a trajetória de crescimento e até ficar maior do que era antes, que é uma coisa bem plausível, mas você tem que fazer isso de forma bem coerente, de forma bem decente, para não ali voltar aos mesmos problemas, os mesmos fantasmas do passado que assustaram o Bradesco e, enfim, não voltem a aparecer, beleza? Então, foi esse vídeo hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante para continuar produzindo mais conteúdo como esse. Se você quer aprender a fazer análise como essa, entender esses indicadores, entender como a gente analisa um banco, uma empresa, qualquer tipo ali de ativo, no link da descrição vai estar o link da nossa escola, do nosso treinamento, o IZT, você vai aprender todo passo a passo para multiplicar o seu patrimônio, seja no Brasil, seja no exterior. Então, foi esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante. É isso, até o próximo vídeo.